E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para deixar aí a sua opinião sobre cada um dos temas que vamos abordar a partir de agora. Primeiramente, acho importante a gente comentar um pouco, repercutir a entrevista coletiva do Mano Menezes após o jogo do último sábado, derrota por 2x0 para o Atlético Paranaense, porque ele falou algumas coisas interessantes sobre a partida em si e também já adiantando algumas coisas sobre o duelo dessa terça-feira contra o River Plate, aí decisão pela Libertadores. A primeira delas é que ele questionou a necessidade de precisar usar vários garotos, vários jogadores recém-subidos da base ao mesmo tempo no time principal, chegando a dizer em dado momento que era criminoso usar tantos garotos numa partida contra um time mais pronto e entrosado como o do Atlético Paranaense. E aí eu levanto o primeiro questionamento desse vídeo. O Mano Menezes reclama de ter que usar tantos garotos sem ter preparado devidamente eles, sem que eles tenham aí uma rodagem para jogar no time principal do Cruzeiro. Beleza, a questão é: quem é que não quis usar os garotos durante todo o primeiro semestre, no momento mais propício a usar os garotos, que é o Campeonato Mineiro? Não foi o próprio Mano Menezes? E eu não falo só de mim. Quantos de nós, torcedores do Cruzeiro, não estávamos pedindo para que ele rodasse mais o elenco, usasse mais os garotos desde o início do ano? Não, desde anos anteriores. A gente insiste, bate muito nessa tecla e o Mano Menezes insistia jogando com o mesmo time titular. Tivesse o Mano Menezes sido um pouquinho menos teimoso e usado os garotos naquele momento do Campeonato Mineiro, em que inclusive a gente nem ficou em primeiro lugar na fase classificatória, é importante lembrar que o Cruzeiro não rodou o elenco e ainda terminou segundo. Então nem aquela vantagem do estadual a gente levou. A gente precisou inverter isso na decisão contra o Atlético e conseguiu fazer muito bem, ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo, foi campeão. Se esses garotos que estão jogando hoje no time principal, Maurício, Vinícius Popó, o Everton, Kaká, Ederson, se todos eles tivessem nesse momento 15, 20 partidas como profissionais do Cruzeiro, eles certamente estariam rendendo num nível muito melhor do que está acontecendo agora. Já teria passado aquele nervosismo da estreia, eles já estariam mais maduros, mais preparados, fisicamente entendendo mais a diferença entre categoria de base e profissional. Então sim, houve erro de gestão e erro de planejamento, e é importante que o clube entenda muito bem qual foi esse erro para que ele não seja repetido no próximo ano. Outro detalhe é que muita gente está atribuindo essa pontuação ruim do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Inclusive eu não vou tratar de Campeonato Brasileiro nesse vídeo, vou focar mais nesse jogo da Libertadores, mas muita gente está atribuindo isso ao fato de o Cruzeiro estar jogando com garotos. Gente, nesses 15 jogos recentes que o Cruzeiro ganhou apenas um, que foi aquele 3x0 contra o Atlético, a gente não usou os titulares em apenas 3 jogos. Contra o Emelec a gente jogou com um time misto, que foi a primeira derrota dessa sequência ruim. E nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, que a gente empatou 0x0, e essa derrota contra o Atlético Paranaense. Nas outras 12 partidas, na vitória, e nos outros 11 resultados que a gente não conseguiu a vitória, em todas essas o Cruzeiro usou o que tinha de melhor, que era o titular naquela ocasião. Então a culpa do nosso rendimento ruim no Campeonato Brasileiro não é da utilização dos garotos. O time titular também está abaixo do que deveria estar apresentando. Outra coisa que o Mano falou e que eu gostaria de abrir uma discussão com vocês é a respeito da falta que os jogadores que foram embora estão fazendo no elenco. O Mano citou que as saídas recentes aí do zagueiro Murilo, do atacante Raniel, do volante Lucas Silva e do meia Rafinha enfraqueceram o elenco do Cruzeiro e por isso a gente botou um time com muitos meninos. Tá, eu entendo, você tirou 4 jogadores que já eram ali figuras carimbadas no elenco principal e precisou botar garotos. Então sim, eu entendo a repercussão que isso tem. Mas quando a gente olha para o desempenho que esses jogadores vinham tendo no Cruzeiro, será que eles realmente estão fazendo falta? Porque o Murilo estava numa fase horrorosa. Quando não fazia merda na defesa, quando não perdia bolas absurdas, era expulso. O Raniel não jogava porque só estava no departamento médico. O Lucas Silva eu concordo que faz falta porque era um jogador, um volante um pouco diferente da característica dos demais e era um jogador que de fato eu entendo que sim, o Lucas Silva faz falta. Mas o Rafinha estava péssimo. Então, especialmente no caso de Murilo e de Rafinha, eu acho que quem entrou no lugar não tá pior, inclusive tá melhor porque não tá matando a gente de raiva. E no caso do Lucas Silva, eu concordo com o Mano que esse tá fazendo falta. Agora, no caso do Raniel, eu realmente não acho que tá fazendo falta, simplesmente porque o desempenho do Raniel era tão ruim quanto é o do Sassá. É muito parecido, inclusive,
os números desses dois jogadores. Com a diferença que esse ano o Raniel praticamente não jogou porque só ficou machucado. Então é aquela coisa, provavelmente nesse momento que a gente está precisando do Raniel, onde é que ele estaria? No departamento médico. Então por esse motivo eu discordo dessa parte que o Mano falou na entrevista e gostaria da opinião de vocês. Esse quarteto que saiu realmente está fazendo alguma falta? Porque eu sinceramente acho que só o Lucas Silva. Pensando agora no jogo contra o River Plate, o Lucas Romero está confirmado nesse jogo, o Mano já falou, o Romero vai jogar na terça-feira, então o Romero deve jogar e provavelmente será titular, inclusive. Pode ser o último jogo dele com a camisa do Cruzeiro? Sim, é possível, tá? A negociação do Cruzeiro com o Independiente segue acontecendo, e se o time argentino botar o dinheiro na mesa, né, resolver pagar à vista, o Romero sim, vai ser negociado agora. Eu ainda mantenho aquele 1% de chance aqui, né, aquele 1% vagabundo de esperança de que o Independiente não tenha o dinheiro na mão e dessa forma o Cruzeiro não faça a venda do Romero, simplesmente porque os argentinos não vão ter o dinheiro. E se não pingar o dinheiro na hora, parece que o Cruzeiro não vai vender. E aí eu acho que o Cruzeiro tem que ser irredutível. Até porque o Independiente é um time que tem a mesma fama de caloteiro que o Cruzeiro tem hoje. Então se o Independiente não botar o dinheiro na mesa e pagar agora, provavelmente eles não vão pagar nunca. O Mano Menezes falou inclusive que nessa partida da próxima terça, o Cruzeiro vai ter uma postura mais agressiva do que teve no Monumental de Núñez e vai arriscar um pouco mais do que arriscou no primeiro jogo. Eu entendo o que o Mano Menezes falou a respeito da estratégia, de que não perder no Monumental é um bom resultado. Acho que ninguém discute isso, mas também não pode esquecer o fato de que o River Plate é um time que joga muito bem fora de casa e que normalmente, né, é um time que marca gol. E como a gente sabe, para o Cruzeiro se classificar, a gente vai precisar marcar pelo menos um gol, coisa que não fizemos nas últimas 5 partidas. Então o Cruzeiro vai ter de fato que fazer uma grande partida contra o River Plate e por isso que eu coloquei no título aí, a hora da verdade. No ano passado a gente caiu nas quartas de final da Libertadores pro Boca Juniors em um jogo que o fato de ter aquela expulsão injusta do Dedé lá na Bomboneira acabou mascarando várias falhas que a gente cometeu no confronto, e eu não tô dizendo nem falhas do Mano Menezes, eu tô falando dos nossos jogadores. Por exemplo, no primeiro jogo, o Edilson rebate uma bola para frente que gera o segundo gol do Boca Juniors. Thiago Neves perde gol lá na Bomboneira e também perde gols no Mineirão. O Raniel perde um gol que era praticamente ele com o gol aberto. O Léo erra feio no finalzinho do jogo que gera o gol de empate do Boca. Nesse jogo contra o River, gente, tem que ser erro zero. Todas essas cagadas que a gente fez no ano passado tem que servir de aprendizado para que a gente não repita esse ano, porque o Cruzeiro precisa muito dessa classificação, mas muito mesmo. E aí a gente pode abrir outras discussões. Por exemplo, o Mano Menezes falou na coletiva que o Robinho e o Thiago Neves, que estão com problemas físicos, são dúvidas para o jogo dessa terça contra o River Plate. Ele até deu a entender que o Thiago Neves provavelmente vai ser titular, mas o Robinho deve iniciar o jogo no banco. E aí eu proponho mais uma reflexão. O Cruzeiro montou um elenco lá no início do ano que muita gente se questionava: como vamos fazer para jogar Rodriguinho, Thiago Neves, Fred e Robinho junto? Esses 4 jogadores eram ali, de fato, né, os 4 principais jogadores ofensivos do Cruzeiro, as nossas referências. Depois chegou o Pedro Rocha, que eu acho que tem um nível que pode ser alçado similar, mas basicamente nós temos aí 5 jogadores que têm de fato um maior renome e que ganham, né, salários muito altos. E na minha lógica, se o jogador ganha um salário alto, ele tem a obrigação de decidir em nosso favor. Mas vamos lá. Fred, numa fase ridícula, não faz gol há 13 jogos. Robinho, constantes problemas físicos, faz uma temporada irregular. Thiago Neves custou a começar a jogar na temporada, fez um ótimo jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas é outro jogador que também está abaixo do esperado. Rodriguinho começou muito bem o ano no Campeonato Mineiro, mas até por causa do problema na lombar, né, caiu muito o seu rendimento e agora está afastado no departamento médico para ver se consegue resolver esse problema nas costas. Sobrou o Pedro Rocha, que é o jogador que chegou depois, é um jogador que não é um goleador, como é o Fred, por exemplo, não é um jogador com fama de ser decisivo, como tem essa fama o Thiago Neves, mas o Pedro Rocha me parece ser agora a nossa grande esperança para esse jogo contra o River Plate. Por ser um jogador muito rápido, por ter sido o cara que decidiu contra o Atlético na Copa do Brasil, as quartas de final, graças ao Pedro Rocha que a gente passou. Então agora ele foi alçado a essa condição de protagonista, enquanto os jogadores aí com salários altíssimos, caras que deveriam estar brilhando para o Cruzeiro nesse momento, simplesmente sumiram, viraram abóbora. E aí é mais uma coisa para a gente discutir no planejamento. Do que adianta você contratar um monte de jogador caro, um monte de jogador renomado, botar eles para jogar todas no campeonato estadual? Aí quando chega no momento decisivo de Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, a gente não tem esses caras jogando bem, ou porque estão com problemas físicos, ou porque estão em péssima fase. Eu realmente enxergo esse jogo como um ponto de virada para o Cruzeiro.
Nós estamos numa fase ruim? Estamos, a situação não tá boa pra gente, a crise fora de campo ela é pública e notória, mas dentro de campo o Cruzeiro tem condição de reverter isso, nós temos qualidade nesse elenco para vencer o River Plate. Eu não vou ficar aqui pensando, projetando o que pode acontecer em uma eventual eliminação ou numa classificação, porque é mais inteligente até esperar o jogo, apoiar o time, torcer e durante o jogo apoiar todos os minutos. Não tem nada de vaiar jogador que a gente não gosta, não sei o que. Gente, esse é aquele tipo de jogo que todas as cagadas que o Cruzeiro fez na parte financeira e tudo mais, durante 90 minutos a gente tem que relevar. Enquanto a bola tá rolando um Cruzeiro e River Plate no Mineirão, a gente precisando ganhar para se classificar, não é hora de xingar jogador, não é hora de xingar dirigente, por mais que a gente os odeie, a gente tem que tentar ajudar o Cruzeiro da forma que for possível. Aconteça o que acontecer dentro de campo, a gente vai ter tempo para repercutir após o jogo, a gente vai ter tempo para falar sobre a campanha do Campeonato Brasileiro após a partida, porque o Cruzeiro não pode, de fato, ficar abandonando uma competição para focar só nas outras. Mas eu sou totalmente contra esse pessoal que fala assim, a gente tem que cair no mata-mata para focar no Campeonato Brasileiro. Não, de forma alguma. Eu já falei várias vezes que se tiver que escolher entre ganhar uma Copa do Brasil e ser rebaixado, ou não ganhar nada e não ser rebaixado, eu prefiro não ganhar nada e não cair. Mas eu não acho que a situação seja excludente, tipo assim, ó, se você passar no mata-mata, você vai cair no Brasileiro. Não precisa ser. Dá para conciliar e dá para melhorar o rendimento do Cruzeiro como um todo. Time titular, time reserva, time mesclado, time atacando, time na retranca, tudo isso é um detalhe. O Cruzeiro precisa melhorar como um todo. A gente está numa situação que, de fato, as coisas não estão dando certo. Mas jogos desse tamanho, Cruzeiro e River Plate, são os pontos de virada. São o momento que tudo que está dando errado pode começar a dar certo. Da mesma forma no fim de semana, é um clássico, Cruzeiro e Atlético, é outro jogo, outra oportunidade de mudar a história do time na temporada. Mesma coisa depois no jogo contra o Inter, Copa do Brasil, quer dizer, o Cruzeiro tem nesse momento as grandes oportunidades para sair desse buraco. E aí, cara, é aproveitar, entendeu? Não tem outra conversa. E eu não tô falando isso pra passar a mão na cabeça de jogador, de técnico, porque vocês sabem que eu critico muito mais do que elogio aqui e a minha postura como torcedor é assim mesmo. A questão é que existem momentos em que a gente precisa apoiar o time mais do que nunca. Por mais que a gente, às vezes, discorde de muita coisa que esteja acontecendo lá dentro. E a torcida não pode ser mais um obstáculo pro time, até porque a gente já tá com obstáculo demais. Mas a torcida tem que entender, provavelmente o River vai ter mais posse de bola que o Cruzeiro. E daí? O importante é ganhar. Não importa se o Cruzeiro vai jogar atrás, se vai jogar atacando, se o Cruzeiro vai ter mais posse ou menos posse. O Cruzeiro precisa ganhar o jogo. Ah, mas empatou em 0-0 e passou nos pênaltis. Não importa, o importante é passar. É claro que todo mundo quer ver o Cruzeiro jogando bem, goleando, dando show de bola. Mas se não tem como fazer isso, a gente tem que conseguir o mínimo. E qual que é o mínimo que se espera de um time em campo? Que ele vença. Então seja como for, galera, é na bola, na marra, na porrada, no apito, não importa. O Cruzeiro precisa voltar a ganhar e ganhar contra o River Plate vai ser espetacular. Focando em algumas outras notícias aí, outras questões que aconteceram no fim de semana, o Cruzeiro Sub-20 jogou pelo Campeonato Brasileiro da categoria, perdeu por 2-0 para o Fluminense jogando em casa. Inclusive jogadores que atuaram, né, pelo time principal no sábado, entraram alguns minutos, que foi o Jadson Silva e o Wellington, foram até titulares do Cruzeiro no domingo de manhã nesse jogo contra o Fluminense. A gente dominou muito mais a bola, teve muito mais o controle da partida, mas não fez o gol. O Fluminense conseguiu 2 contra-ataques muito bem armados, marcou 2-0 já no primeiro tempo, matou o Cruzeiro, que de fato não teve uma grande exibição, perdeu e com isso saiu ali, né, do G8, da zona de classificação para a próxima fase. Ainda tem vários jogos pela frente, o Fluminense, por exemplo, estava quase na zona de rebaixamento, ganhou da gente e já nos ultrapassou. Mas para não dizer que a gente só viveu de derrotas aí do Cruzeiro desse fim de semana, o time feminino mandou muito bem, as cabulosas foram lá a Porto Alegre, enfrentaram o Grêmio no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro Série A2 e ganharam lá dentro por 2-1. Com isso, um empate no próximo sábado lá no Sesc Venda Nova leva o Cruzeiro para a final e realmente, cara, o time feminino do Cruzeiro tá mandando muito bem, porque as meninas começaram um projeto em cima da hora, parecia que ia dar ruim inclusive, né, perderam na estreia, depois estão ganhando todas as partidas, já conseguiram a promoção para a primeira divisão do ano que vem e agora estão aí a um empate de chegar à decisão do campeonato para fazer essa final contra São Paulo ou Palmeiras. Primeiro jogo o São Paulo ganhou de 1-0, então assim, estão mandando bem demais, todo mundo de parabéns, as jogadoras, a comissão técnica, e vamos torcer para que dê tudo certo com as cabulosas e que elas consigam já um título aí no seu primeiro ano de existência, né, porque o time feminino do Cruzeiro é uma novidade aí nesse 2019.
E por fim, só falar um pouco sobre uma especulação que está rolando a respeito de uma suposta troca entre Cruzeiro e São Paulo envolvendo o lateral direito Edilson e o volante Hudson. Umas 3 ou 4 pessoas perguntaram sobre isso e eu fui olhar lá no Twitter, tava rolando uma certa movimentação assim de muita gente acreditando nisso. Gente, essa troca não vai acontecer, tá? Não existe como isso acontecer nesse momento. Por quê? O Hudson já fez mais de 6 jogos nesse atual Campeonato Brasileiro, então ele não pode jogar por outro time da Série A. O Hudson também já jogou em Libertadores e em Copa do Brasil pelo São Paulo. Logo, ele não pode jogar nenhuma partida pelo Cruzeiro até o final do ano. No caso do Edilson, sim, ele poderia se transferir para o São Paulo, ele tem apenas 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Então pode ser, caso o São Paulo tenha interesse no Edilson, que o São Paulo leve esse jogador. Inclusive, se o São Paulo quiser o Edilson, é só assumir que paga o salário, por mim pode mandar embora. Tchau, vai ser feliz em outro lugar. No caso do Hudson, não existe a hipótese dele voltar ao Cruzeiro nessa temporada. Para o ano que vem, talvez, aí pode até acontecer. O fato do Hudson ter reclamado com o Cuca lá no São Paulo, falando que não quer jogar na lateral direita, porque ele vinha sendo aproveitado na lateral, né? O São Paulo tá com problema nessa posição. E o Hudson não quer jogar de lateral, reclamou com o Cuca. E isso fez muita gente pensar que talvez ele esteja a fim de voltar para o Cruzeiro. Pode até ser que ele queira voltar para o Cruzeiro, mas eu sinceramente não acredito que vai haver. Nesse momento não existe a hipótese, não é? É igual o pessoal que fala que o Fred tem que ir para o Fluminense. Esse ano não tem como, não existe essa hipótese. Para o ano que vem pode-se pensar no caso, mas esse ano não tem como. Só estou esclarecendo isso porque a galera acredita muito fácil nessas fake news aí para todo quanto é lado. Então essa temporada realmente a transferência não vai acontecer. Mas se o São Paulo quiser o Edilson, pode acontecer sim, basta querer pagar o salário. De momento esse vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, usa os comentários para dizer o que você pensa sobre cada uma dessas notícias. Amanhã às 9 horas da manhã entra no ar o pré-jogo de Cruzeiro e River Plate, jogo pela Libertadores, tá? E assim que terminar Cruzeiro e River, tem live aqui no canal pra gente repercutir um pouco sobre essa partida do Cruzeiro. Tomara que tenhamos motivo para comemorar uma classificação aí para as quartas de final, beleza? Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!